Vamos seguir agora, então, tratando das causas de exclusão da sucessão. E as primeiras causas que nós vamos estudar estão ligadas à exclusão chamada exclusão por indignidade. Ou seja, alguém que tem vocação hereditária é excluído da sucessão. E ele é excluído da sucessão porque age de forma indigna em relação ao direito de suceder. Nós vamos ver essas causas, né, no artigo 1814, e só deixando bem claro, né, nós estamos aqui diante de um dispositivo numerus clausus, né? O que está rolado aqui não é exemplificativo, ou seja, eu não posso criar outras situações para excluir por indignidade. A exclusão por indignidade só pode ocorrer se nós estivermos diante de uma dessas condições aqui previstas no artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Primeiro, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, aquele que tiver sido autor, coautor ou partícipe, e nós estamos falando isso, nós estamos pensando em uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ninguém pode ser considerado culpado sem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, aquele que foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime de homicídio, mesmo que na forma tentada contra o autor da herança, esse então fica excluído da sucessão. Só que a vítima desse homicídio ou tentativa de homicídio não é só então o autor da herança, né? Mas a lei vai estender para o seu cônjuge, seu companheiro, seu ascendente ou descendente. O herdeiro tentou matar o pai, o avô, né? O neto, o filho do autor da herança. Nessa situação, ele então é excluído da sucessão por indignidade. 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Vejam, acusado caluniosamente, ou seja, cometido o crime então de calúnia. Aqui não vamos exigir o trânsito em julgado, né? O juiz pode analisar, no caso concreto, se houve essa acusação caluniosa em juízo, né? Só relacionada então ao autor da herança, seu cônjuge ou companheiro. Nós não temos aqui os descendentes ou os ascendentes. Então, essa acusação caluniosa é dirigida só ao autor da herança, seu cônjuge ou companheiro. O que é uma acusação caluniosa? Quando se diz que alguém cometeu determinado crime. Então não vamos incluir aqui a injúria, né? Nem a difamação, mas somente a acusação de um fato definido em lei como crime e feito em juízo. Percebem? Alguém mandou lá num grupo de WhatsApp uma acusação contra o autor da herança, né, dizendo que ele cometeu um crime. Então, nessa situação, nós não teríamos, pelo menos essa primeira parte aqui do dispositivo, essa cláusula de exclusão da sucessão. Ou incorrer em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Crimes contra a honra são calúnia, injúria ou difamação. Então, na primeira parte se trata apenas da calúnia. Na segunda parte nós estamos falando sobre crimes contra a honra, quaisquer deles. E aí então incluindo além da calúnia, a injúria e a difamação. Só que na primeira parte a calúnia então é praticada em juízo contra o autor da herança. E contra a autor da herança.
Já com relação ao crime contra a honra, no sentido aqui é genérico, ou seja, praticado crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, em qualquer âmbito, e não necessariamente no âmbito processual, né, dentro de um processo. E praticado aqui também contra cônjuge ou companheiro do autor da herança. Então, recapitulando, calúnia contra o autor da herança no processo, causa de exclusão. Crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação contra o autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, mesmo que fora de um processo judicial, também é causa de exclusão. Terceiro, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, o autor da herança está pretendendo lá ir no cartório, né? Comunica para todo mundo, só estou indo lá no cartório que eu vou fazer um testamento. Um dos seus herdeiros resolve impedir, né? Coagir, né? Ou com o uso da força, né? Ou da ameaça, tenta impedir que o autor da herança, que essa pessoa se dirija até, por exemplo, o tabelionato para a lavratura de um testamento. Então, numa situação como essa, aquele que age contra o autor da herança, buscando impedi-lo de dispor por testamento dos seus bens, ele também é excluído por indignidade. 1815. A exclusão do herdeiro legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Então, vamos a um detalhe muito importante. Isso não pode ser levantado no inventário ou na partilha. Se esperando que no inventário ou na partilha, o juiz vai declarar a indignidade. Isso vai ser analisado pelo juiz numa ação declaratória em apartado. A ação pode ter inclusive esse nome, ação de declaração de indignidade para fins sucessórios. Mas não é no inventário e na partilha. Isso já é uma coisa importante para nós destacarmos aqui, nós vamos voltar a isso outras vezes. No inventário e na partilha, por exemplo, não se ouve testemunha. O juiz não vai decidir mérito de questão que não seja apenas sobre quem que pode suceder, quem que não pode suceder, tem testamento ou não tem testamento, há credor habilitado, não há credor habilitado. Então, o juiz não vai decidir nos autos do inventário do arrolamento uma questão relacionada à indignidade, porque essa questão vai depender de prova específica, né? Então, nós vamos ter uma ação distinta, uma ação separada, onde a parte interessada vai propor ação contra aquele que ela entende indigno, requerendo que o juiz declare o réu indigno, né, para fins sucessórios. Então, numa ação declaratória, em separado, né, e é claro que daí os efeitos dessa decisão tomada nessa ação declaratória vão surgir nos autos de inventário da partilha, com a exclusão desse sucessor. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Contados da abertura do inventário da partilha, não. Não, jamais vamos confundir. Quando se fala abertura da sucessão, nós estamos falando do quê? A morte. O que abre a sucessão? O evento morte. Morreu o autor da herança, a partir desse momento já se abriu a sucessão. E a partir desse momento, então, se inicia o prazo decadencial para qualquer pessoa interessada pedir a declaração de exclusão por indignidade. E vejam, daí não é qualquer pessoa que pode propor essa ação, né? A tia distante lá que não é herdeira, né? A fofoqueira da esquina, essas não vão poder propor ação para declarar indignidade ou exclusão. Só a parte interessada. Quem seria a parte interessada? O coerdeiro, né? Aquele que venha a ser beneficiado eventualmente com a exclusão daquele herdeiro, vai poder propor essa ação.
e tem o prazo então decadencial de 4 anos. 4 anos a contar de quando? Da data da morte do autor da herança, ou seja, da abertura da sucessão. Na hipótese do inciso 1º do 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Então, uma exceção à regra que eu já tinha colocado aqui, né? A regra do interesse processual, do interesse de agir. Quem é que teria interesse de agir? Aquele que seria beneficiado com a exclusão do herdeiro. Mas e se tratando da causa de exclusão do homicídio ou da tentativa de homicídio, do autor da herança, do seu ascendente, descendente, cônjuge, o Ministério Público também, através do promotor de justiça, vai ter legitimidade para propor a ação declaratória de indignidade para fins de exclusão no processo sucessório. 1816, bem importante. São pessoais os efeitos da exclusão. Então, quem que é excluído? Aquele que se encaixa numa daquelas situações que nós já vimos. E o efeito, então, é o efeito pessoal, ele é excluído. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Né? E não se preocupem, porque quando nós falarmos da vocação hereditária mais adiante, da ordem de sucessão, nós vamos voltar a falar sobre isso, né? Sobre herdar por direito de representação, por estirpe. Então não se preocupe que nós vamos voltar a esse assunto. Né? Agora nós precisamos adiantar um pouquinho sobre isso para entender o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é o seguinte, que o efeito da exclusão é um efeito pessoal. Né? Então, o João deixou 2 filhos, Manuel e Maria. O Manuel é excluído da sucessão, porque tentou matar o João, tentou matar o seu pai. Sentença penal transitada em julgado, reconhecendo isso, ele é excluído. A cota do João vai para quem? Vai para Maria? Se o João tem filhos, essa cota vai para os filhos, vai ser distribuída entre os filhos, não vai para Maria. Por quê? Porque a consequência da exclusão é pessoal. Ela não pode atingir, na mente do legislador, os demais herdeiros. Né? Então, se entende nessa situação como se o excluído fosse pré-morto. Quando nós usamos essa expressão pré-morto, nós estamos falando da pessoa que morreu antes do autor da herança. Então, na prática, vai se considerar que aquele excluído, no nosso caso aqui, o Manuel, fosse como que morto antes da morte do João. E nessa situação, os filhos dele vão suceder por representação, que é algo que nós vamos tratar nas próximas aulas. Mas hoje, então, nós temos que entender isso. A exclusão por indignidade, ela é pessoal. Então, o excluído, tendo filhos, como no nosso exemplo, os filhos vão suceder a cota do excluído, como se o excluído fosse pré-morto, ou seja, como se ele já estivesse morto quando da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou administração dos bens que a seus sucessores couberem por herança, nem a sucessão eventual desses bens. Então, no nosso exemplo, o Manuel foi excluído da sucessão do João. Os filhos dele vão herdar. Só que os filhos dele não vão poder constituir usufruto dos bens que herdarem em favor do Manuel. E mais, quando os filhos do Manuel falecerem, se eventualmente morrerem antes do Manuel, mesmo que o Manuel seja o único herdeiro, ele não vai poder herdar aqueles bens. Certo? Um detalhe extremamente importante. Nós podemos resumir pensando o seguinte: o excluído da sucessão,
nunca vai poder ter direito real sobre os bens deixados pelo falecido. Então, o excluído da sucessão é considerado pré-morto, seus descendentes vão poder herdar. Mas esses descendentes herdando, esses bens jamais vão poder sobre ele, jamais vai poder sobre ele existir um direito real em favor do excluído, como a constituição de um usufruto em favor do excluído, não é possível, né? Ou como essa propriedade ser transferida ao excluído posteriormente por sucessão. Isso também é vedado. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com conservação dele. Então, se eventualmente morreu o autor da herança, o seu herdeiro passou a usar aquele bem, receber aluguel, por exemplo, e mais tarde ele foi considerado indigno e excluído, o que ele recebeu de aluguéis, por exemplo, ele vai ter que devolver para o monte. Podendo, porém, deduzir as despesas que ele teve para conservar a coisa. 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido ou tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Então, houve a tentativa de homicídio, houve o crime de calúnia lá. Se depois disso, se depois do fato, e veja, não é depois da sentença, não é depois da sentença condenatória, é depois do fato. Se depois do fato, o ofendido, aquele que foi vítima da tentativa de homicídio, aquele que foi vítima da calúnia, por exemplo, lá no testamento, deixar bens em favor do autor daqueles crimes, nós estamos diante da figura da reabilitação, certo? Então, o excluído, antes da abertura da sucessão, evidentemente, que depois de morto o autor da herança, ele não vai poder praticar esse ato de remissão, de desculpa, de perdão, fazendo assim com que o excluído possa suceder. Então, aquele que incorreu em ato, aquele que poderia ser excluído, pode ser reabilitado em ato posterior pelo autor da herança. Esse ato posterior, então, pode ser tanto por testamento, como diz aqui, em outro ato autêntico. Vocês são procurados lá por alguém que diz o seguinte: olha, meu filho lá, um tempo atrás, a gente tem uma briga, ele me deu um tiro, quase morri, ele está respondendo um processo por tentativa de homicídio, mas eu queria reabilitá-lo. O que vocês vão dizer para essas pessoas? O senhor pode fazer isso através de duas formas, de um testamento. Mas não quero fazer testamento. Não, então vão lá no cartório, o senhor faz uma escritura pública, onde o senhor diz que reabilita o seu filho que tentou lhe tirar a vida. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, o indigno, aquele que poderia ser excluído, se ele é contemplado no testamento no momento posterior, e nesse momento o testador já sabia daquele fato anterior, vamos imaginar o seguinte: o testador foi vítima de uma tentativa de homicídio, mas ele não sabe ainda quem que praticou isso. E ele deixa lá no testamento uma parte específica para aquele que foi o autor dessa tentativa de homicídio. Então, nessa situação, esse testamento, nessa cláusula, não tem validade. Nós estamos falando aqui naquela situação onde ele lá no testamento deixa para o sujeito, já sabendo da cláusula de exclusão. Então, se entende isso como se estivesse diante de uma reabilitação em relação àquela cota, aquele bem, aquele quinhão que é deixado em testamento. Então, ele vai poder suceder nessa situação, segundo o artigo 1818.
e 18 do Código Civil.